A edição das 10 está de volta. A Justiça Eleitoral anunciou que transexuais e travestis poderão incluir o nome social no título de eleitor, adequando ao gênero com o qual se identifica. A mudança poderá ser feita de graça no cartório eleitoral até o dia 9 de maio. E isso está sendo considerado um avanço para a comunidade transgênero ou mesmo para quem prega que não existe definição de gênero. Pois é, Raquel, nós crescemos acostumados a dividir as pessoas, as profissões em masculino e feminino. Mas agora, o presente e o futuro não são mais binários. Gênero e identidade são coisas diferentes. E esse será um dos temas em discussão no Globo News Prisma, o festival de empreendedorismo e inovação aqui da Globo News. Mas quem é o novo homem, a nova mulher? Existe isso? Ou não existem outros gêneros? Quem vai ajudar a gente a responder a essas perguntas é o Vitor Ferreira. E o importante, Vitor, eu sempre digo, é a gente querer aprender, se interessar por esse novo momento da sociedade, ver isso como um progresso. E a gente erra tentando acertar. A gente quer aprender um monte de coisa com você e com a nossa entrevistada de hoje. É verdade, Aline. Bom dia para você e para a Raquel. Eu já começo conversando com o Pri Bertucci aqui, que é coordena um negócio social, um projeto chamado Sexbox, muito interessante. A gente conversou um tempão aqui antes, justamente sobre sexualidade, sobre gênero. E a primeira pergunta, eu já vou me enrolar um pouco na maneira como eu te apresentei. Eu falei coordenador, não é coordenadora. A gente não tem, né, uma palavra que não seja relacionada a um gênero em português. Você acha que a língua é a principal barreira e é um fator de exclusão? Bom dia. Bom dia, Aline e Raquel. Realmente a língua é um fator de exclusão, né? As línguas binárias, elas têm uma dificuldade de lidar com essa questão de gênero neutro, né? Que seria o gênero não binário, ou o gênero queer, ou agênero, ou genderless, né? Porque tudo na língua portuguesa, ela é binária, né? Você fala a cadeira, o sofá, o carro. Então, essa identidade de gênero fica muito difícil para a gente conseguir trazer para a língua portuguesa e explicar isso, né? Como lidar com isso nos dias de hoje? Como é que as pessoas vão passar a se adaptar? A língua é uma coisa semovente, né? A língua é construída por quem vai falando. Como é que a gente aprende a lidar com esse novo momento? É muito legal ver já no Brasil um movimento de pessoas começando a usar o E no final das palavras para tentar, primeiro, não generificar no masculino, né? Você pode ter, então, 3 mulheres e um homem, você fala eles, você não fala elas, né? Então, fala iles, por exemplo. Então, uma ideia, a gente lançou um manifesto, chama Manifesto ILE, para uma comunicação radicalmente inclusiva. Então, a ideia é que a gente comece a usar o E algumas vezes, principalmente para aí abarcar as pessoas não binárias, queers, etc. A gente tem uma pergunta da Aline lá no estúdio. Ô, Vitor, queria saber mais do trabalho desse coletivo, né, que está dedicado aí a mudanças de paradigmas que a gente tem até hoje sobre sexualidade e gênero, né? Em que pé que a gente está, né? As referências que a gente tem hoje, elas refletem a nova realidade desse público trans no Brasil e no mundo? Como é que o Brasil está nisso? A Aline pergunta um pouco mais sobre o trabalho do Sexbox e como é que você localiza o Brasil em relação a outros países do mundo em relação a esse assunto. Bom, é difícil, assim, comparar, mas, assim, o Brasil, na verdade, tem coisas muito legais e coisas muito ruins, né? Não dá para colocar, assim, no preto no branco. Por exemplo, a gente tem a maior parada LGBT da América Latina, do mundo, na verdade, e a gente é o país que mais mata pessoas LGBT do mundo. Tem uma certa incoerência aí. A gente vê que na Europa, Estados Unidos, está bem mais avançado, né? Alguns países da América Latina também já se articulam muito mais. O Uruguai está num lugar bem interessante, principalmente nos direitos de pessoas trans. Mas o Brasil tem conquistado alguns direitos importantes que eu acho que é preciso falar, né? Essa coisa do nome social, de poder começar a ter uma inserção de pessoas, né, LGBT e principalmente pessoas trans no mercado de trabalho, que é um dos projetos que a gente tem, que é o Diversity Box, como incluir pessoas trans no mercado de trabalho para elas que tenham acesso aos meios, né? Acesso ao trabalho, acesso a emprego, acesso a ter os documentos certificados e tudo mais. Temos uma pergunta da Raquel agora, lá do Rio de Janeiro. Raquel. Ô, Vitor, falando em parada LGBT, a gente sabe que no dia 1º de junho vai ter a primeira parada trans.
Eu queria saber o que precisa ainda ser pautado, discutido, que a parada LGBT ainda não contempla. A Raquel faz uma pergunta mencionando, inclusive, a parada trans do dia 1º de junho. O que ainda precisa ser contemplado, pautado, que a parada LGBT, conhecida como parada gay, não contempla ainda? Exato, justamente, né? Conhecida como parada gay, né? Mas deveria ser parada LGBT, né? Essas outras letras aparecem muito pouco, né? E a gente, como em outros lugares do mundo, começa a ter a necessidade de realmente ter uma parada só para a causa trans, para a visibilidade trans, né? Porque são as pessoas mais marginalizadas dentro do movimento LGBT, QIA, enfim, nem vamos falar da sigla estendida, porque ainda é bem complexo falar de pessoas queers, não binárias, intersexo e assexuais. Então, o que precisa? A gente está numa grande convocatória a empresas em todo o Brasil para apoiar essa marcha trans, a primeira no Brasil. Não só apoiar a grande, né, marcha para 4 milhões, a grande parada para 4 milhões de pessoas, mas ter um apoio para a comunidade trans, que é a comunidade mais carente, que precisa do básico, né, que está morando na rua muitas vezes, que precisa se prostituir para ter o básico. Então, as travestis e as pessoas trans, travestis, transgêneros, transexuais, pessoas não binárias estão se unindo para fazer esse evento acontecer em São Paulo. Pri, muito obrigado pela entrevista, obrigado pela paciência de vir aqui explicar tudo isso pra gente. Como diz a Aline, a gente erra tentando acertar, né, Aline e Raquel? Pois é isso, Vitor. Muito obrigada mais uma vez.